Abra sua Bíblia, tem 2 textos que eu quero ler de Salmos. Eu quero ler um que está no capítulo de número 149, é o versículo 1, tá? Salmo 149, versículo 1, e o outro está no Salmo de número 22, versículo 25, tá? Se você tiver Bíblia, faça uso dela, por favor, e se porventura você não trouxe, você pode nos acompanhar aqui no telão aqui, ok? Muito bem, vamos ler primeiro o 149, versículo 1. Eu vou ler na versão NVT, diz assim: Louvado seja o Senhor, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem louvores a Ele na congregação dos fiéis, ou na assembleia dos fiéis, ou dos santos. Salmos 22, 25. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Você pode dizer amém pela palavra de Deus? Muito bem. Queridos, eu quero usar esses 2 textos aqui, para introduzir o nosso tema e você saber a respeito do que nós vamos estar falando. O salmista, se você for ver, há vários outros salmos que é direcionado a este assunto aqui que ele está tratando aqui. O que ele está falando? Ele está falando a respeito do louvor, a respeito do pagar votos, a respeito do cultuar a Deus. Porém, ele direciona nas suas palavras um lugar. Qual é esse lugar que ele direciona? A congregação, a Assembleia dos Santos, a igreja. Tá ok? Ele está dizendo assim, olha, eu te louvarei, ó Senhor, vou cantar ao Senhor um cântico novo, cantar louvores a ti. Ele diz, na congregação dos fiéis. Eu te louvarei na grande congregação, eu pagarei meus votos na presença de todos que te adoram. Então, esses textos aqui, ele está falando, direcionando para um lugar de culto, um lugar de adoração, aonde os salvos, aonde os seguidores do Senhor, onde aqueles que têm o mesmo propósito, decidem se reunir para congregar, para adorar, para louvar, para servir ao Senhor. Ok? Por que eu estou lhe falando isso? Por causa do tema de nossa palavra de hoje. O nosso tema de hoje é: não deixe de congregar. Poxa, podia ter um amém para me ajudar aí, gente. Obrigado, vocês são bênçãos. Não deixe de congregar. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Queridos, qual uma das razões disso? A gente está trazendo esse assunto aqui, eu lhe confesso, faz um tempo que isso vem martelando, eu não lembro de nenhuma vez ter pregado sobre esse tema na nossa igreja aqui em São Luís, não lembro realmente. Mas por que eu quero lhe falar isso aqui? Porque muitos que um dia foram assíduos como membros, como participantes de uma casa, de uma instituição religiosa, uma igreja, uma congregação, hoje se encontram desviados ou fazendo parte do número dos desigrejados. Isso é uma realidade. Então, muitos que foram um dia membros assíduos, fizeram aliança, se comprometeram, para servir ao Senhor naquela casa, naquele lugar, hoje ou se encontram muitos desviados ou estão fazendo parte do grupo dos desigrejados. Pastor, qual a diferença entre um e outro, desviados e desigrejados? Enquanto os que são desviados são aqueles que apostataram, ou abandonaram, ou negaram a fé, os desigrejados são os indivíduos que mantêm a fé cristã. Porém, romperam os vínculos com a igreja institucional. Não congregam mais, não fazem parte. Os desviados se afastaram, romperam a sua fé, apostataram, negociaram a sua fé, abandonaram, afastaram-se da fé de Jesus Cristo. Mas os desigrejados, eles são indivíduos que mantêm a fé cristã. E só para você ter uma ideia dessa realidade, eu estive fazendo uma pesquisa, o censo do IBGE, identifica cerca de 47,4 milhões de evangélicos no Brasil. Isso representa 27% da população nacional.
E estima-se que exista também no Brasil mais de 10 milhões de desigrejados. É muito grande o número, né? Mais de 10 milhões de desigrejados. E eu não quis nem procurar qual é o número de desviados. Porque uma das coisas que muito me surpreendeu aqui no Maranhão foi eu encontrar com tantas pessoas afastadas da fé. Pessoas que apostataram, que abandonaram, que não servem mais a Jesus Cristo, voltaram à antiga prática, estão vivendo dessa forma. E existem pelo menos 3 tipos de desigrejados. Você vai entender esse meu assim. Qual é o primeiro tipo? São daqueles que não participam assiduamente da igreja, que não tem aquela frequência de estar toda semana congregando. Uns são por questão de compromissos, são questão de agenda, são questão de escala, não tem como. Mas alguém que tem e pode, aí participa uma vez no mês e depois nunca mais participa. Quem são esses, pastor? São os semi-desigrejados. Porque, olha só, na terça tem Tadel, na quarta, na quinta, no sábado tem célula, na sexta-feira, uma vez por mês tem a Power Night, tem o Diflin Start, tem o Diflin, tem 3 cultos de celebração no domingo. E a pessoa não participa, tendo oportunidade, então pode... Eu estou falando isso aqui, eu ouvi, estava pesquisando sobre esse assunto, aí vi um pastor falando sobre os semi-desigrejados, que são aqueles que têm oportunidade, mas acabam não participando mais ativamente na vida em comum daquela comunidade. O segundo grupo são aqueles, segundo grupo de desigrejados, são aqueles que por alguma razão de trabalho, negócios, estudos, acabaram sendo transferidos, acabaram se mudando para uma outra localidade, para um outro estado, às vezes para uma outra nação, outro país, e lá não se encontraram. Não tinha sua mesma igreja lá, sabe, foram até uma e outra, não bateu, não deu certo, sabe, não encaixou, ou o lugar onde tem uma igreja que eu mais gostei fica muito distante, então, não dá. E hoje, como eles se encontram, essas pessoas? Por isso, eles se encontram também dentro do grupo de desigrejados, porque foram para outro lugar e acabaram não se identificando e, por isso, não estão participando de nenhuma comunidade. Agora o terceiro grupo é mais sério ainda, por quê? Esse grupo são aqueles que infelizmente não veem mais a igreja como algo necessário para as suas vidas. São aqueles, infelizmente é uma realidade, esse grupo de desigrejados, eles não creem mais na igreja como uma instituição divina. Eles não creem mais assim. Por quê? Porque eles se consideram hoje, consideram que a fé que eles têm em Deus é o suficiente. Eles entendem que já conseguem caminhar e buscar a Deus sozinhos. Então, por isso que para muitos deles, eles acham que está de boa ficarem assim, sem estar participando de nenhuma igreja, de nenhuma instituição religiosa. A razão, escute só, a razão de uma boa parte dessas pessoas, desse terceiro grupo, se encontrarem nesse estado, nessa situação, é porque em algum momento de suas vidas, escute isso, em algum momento de suas vidas, elas foram ou traídas, ou elas foram ofendidas, ou elas foram escandalizadas, ou elas foram decepcionadas, enganadas, ou abusadas, ou foram extorquidas, ou foram abandonadas. A coisa não aconteceu puramente de graça. Algo aconteceu para levar a pessoa a tomar uma decisão de viver hoje como um desigrejado. E poder pegar a sua fé e usar como base para dizer que não precisa. Mas ao mesmo tempo muitos não conseguem reconhecer
que algo aconteceu. Só para você ter uma ideia, não convém falar nome, é porque terminou o culto, conversando, vocês sabem que a gente sempre procura sair e conversar, conversando com uma pessoa, a pessoa disse, a mensagem de hoje foi para mim. Eu disse, olha, eu não planejei isso, mas ela disse, foi para mim. Por quê? Porque quando o Senhor estava falando lá, das causas, foi realmente assim que aconteceu. Eu estava participando, mas aconteceu isso, por causa de pessoas lá mesmo, da própria igreja, sabe, a convivência lá, e começou a acontecer algumas coisas, e eu, sabe, me senti mal com tudo aquilo, e eu decidi afastar. E eu estava vivendo desse jeito. E eu estou lhe falando isso só para você tomar, assim, ter a noção de quão sério é isso que está acontecendo. Mas olha, mas alguém de repente pode dizer, pastor, eu não vejo nenhum problema em alguém escolher ser um seguidor de Jesus, sabe, escolher como um seguidor de Jesus, manter a fé e ao mesmo tempo ter tomado a decisão de não continuar participando como membro de uma comunidade, de uma igreja. Eu não vejo problema nisso tudo. Agora, escute só isso aqui. Com certeza é possível um desigrejado ter um relacionamento com Deus em sua casa. Tenha certeza disso. É possível um desigrejado ter comunhão com Deus em sua casa. Eu lhe falo isso até porque Jesus Cristo, ele encorajou a prática do secreto com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6, olha o que Jesus disse. Mateus 6, 6, perdão. Ele disse, tu porém quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, é só para você ter uma ideia que é possível um desigrejado, ele manter a sua fé, vivendo isolado e também ter um relacionamento com Deus. É possível isso, a Bíblia nos dá essa base para isso. E isso aqui que Jesus falou é considerado uma prática do sacerdócio de cada pessoa, porque todos nós fomos chamados por Cristo para um reino de sacerdotes, entende? E que função é essa, pastor? É nós assumirmos uma posição que na lei tinha alguém escolhido por Deus para nos intermediar. Estava entre nós e Deus. Então, se nós fazemos parte de um reino de sacerdotes, é considerando que na morte de Jesus, o véu do templo se rasgou e o acesso à glória e à presença dele se tornou livre. Então, quando a pessoa está se separando para estar com Deus, ela está entendendo, olha, eu faço parte de um reino de sacerdotes e eu posso exercer sozinho o meu sacerdócio em Deus. Está claro isso aí para todos? Amém. Só quero que você acompanhe, você pegar isso aqui. Mas está escrito algo muito importante aqui. Lucas capítulo 9, versículo 23. Preste atenção no que está escrito. Isso aqui é Jesus falando. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, pelas palavras de Jesus, quando ele usa esse se, é como se ele estivesse dizendo, olha, você não é obrigado a me seguir. É se quiser. Porém, se você decidir me seguir, você vai ter que fazer uma coisa. O que, Jesus? Você vai ter que negar-se a si mesmo. Pegar a sua cruz e me seguir. Amém? Ele fala isso de uma forma bem clara. Agora entenda isso aqui. Todos nós fomos chamados por Cristo para vivermos uma vida de cruz. Libera essa cruz aí pra gente aí. Todos nós fomos chamados por Cristo para vivermos uma vida de cruz. Por que eu pedi para colocar essa imagem aqui para você entender uma coisa? Escute. A cruz, ela tem dois braços. Um braço é o braço vertical e o outro braço é o braço horizontal. Ok? Vou repetir. Todos nós fomos chamados por Cristo para vivermos uma vida de cruz. E a cruz, ela tem dois braços. Qual é o primeiro braço maior? É o vertical e o segundo braço é o horizontal. Pegue isso aqui, tão importante que eu quero lhe falar aqui. O braço vertical, ele fala do quê? Ele fala do nosso relacionamento com Deus.
Ok? Ele fala do nosso relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Ele nos fala de nossa disciplina espiritual, que é orar, adorar, louvar, meditar, jejuar. É a disciplina espiritual de cada cristão. Quando entende isso, não, eu vou praticar isso. E isso eu posso praticar sozinho. Entende? Eu posso praticar isso sozinho. Porque isso é um benefício conquistado na cruz do Calvário, esse acesso. Então lembre-se, uma vida de cruz fala desses dois braços, a cruz, primeiro braço vertical, fala do meu e do seu relacionamento com Deus. Escute, como eu desejo que cada seguidor de Jesus Cristo priorize o seu TSD com Deus, diário. Priorize o seu relacionamento com Ele, mais do que as suas redes da mídia, o WhatsApp, todos os meios de comunicação. Como eu gostaria que realmente o TSD de cada um de nós se tornasse de fato uma prioridade para nossas vidas, mas não simplesmente para cumprir as regras da minha religião. É uma coisa que eu falo diante de você, que eu vigio para eu não me tornar um religioso. Alguém que acorda de manhã, meu Deus, não, eu não posso olhar o meu celular, porque eu tenho que cumprir com as minhas regras da minha religião. Sabe por quê? Porque se alguém me encontrar na rua e perguntar, pastor, o senhor já orou hoje? Já. Você sabe que eu tenho que considerar que Mateus 6,6, ele fala de uma recompensa. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, qual é a maior recompensa? Guarde isso aqui. Qual é a maior recompensa do secreto? É a presença dele. É a glória dele. Você sabe alguém que marcou comigo e com você uma reunião particular? Você entende? Imagina só eu com o pai. Só você com o pai. Meu Deus do céu. Entende? Quando nós entendemos isso. Eu gosto muito de olhar minhas redes sociais. Mas desculpa, mas eu tenho uma prioridade. O meu pai que está em secreto, ele está me esperando. E eu quero desfrutar dessa recompensa que é nele. Você entende? Então eu não quero diariamente levantar e ir para lá por causa dos deveres religiosos. Então, assim como eu não quero para mim, eu peço, não seja um religioso. Não seja um religioso. Seja alguém que sabe aproveitar. Lembra o braço da cruz? De novo, por favor, a cruz. Lembra o braço vertical? Ele fala de quê? Do nosso relacionamento com Deus. Ele fala do nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos valorizar muito isso. Mas nós precisamos entender que nós não fomos chamados para vivermos apenas um relacionamento vertical, gente. Nós não fomos chamados por Cristo para vivermos apenas um relacionamento vertical. Nós fomos chamados também para vivermos um relacionamento, o que? Me ajude aí? Horizontal. Nós fomos chamados, se nós fomos chamados para viver uma vida de cruz, nós fomos chamados também para viver um relacionamento horizontal. Que relacionamento é esse, pastor? É um relacionamento interpessoal. É aquele tipo, é tudo aquilo que ocorre ou se estabelece entre duas ou mais pessoas. É o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. O bom mesmo é o vertical. O horizontal é complicado. Você sabe por quê? Porque eu não lhe conhecia. Passei a lhe conhecer, descobri que você é um seguidor de Jesus, aí eu tenho que chegar com você, Pai do Senhor, irmão, abraçar, dizer eu te amo, estamos juntos, seguindo a Jesus. Se fosse só isso, tudo bem, mas Salomão, alguém vai entender o que eu vou falar aqui.
Salomão disse: o que ele disse? Ferro com ferro se afia. Ah, meu Deus do céu. Você sabe que eu, como novo convertido, eu orava. Eu queria morar num lugar onde só tivesse crente. Que eu não ia passar por essas coisas que eu estou passando. Aí Jesus, acho que olha lá do céu e diz: oh, meu filho, tão inocente. Eu fui descobrir que os outros crentes com que eu queria morar só com eles estavam no mesmo processo que eu. E quando a gente se ajunta, aí um começa a afinar o outro. Você sabe uma coisa? Que tem gente que tem a capacidade de extrair o pior que nós temos. Aí a gente quer às vezes se afastar dessas pessoas. Mas escute, se tem alguém que consegue extrair o pior de nós, é porque nós ainda temos o pior dentro. Você entende isso? Não, eu prefiro ficar só. Lembre-se, o vertical, ele precisa gerar o horizontal. Você entende? Ele precisa gerar, não tem como separar um do outro. Esse relacionamento horizontal é o do qual o salmista falou no Salmo 133, versículo 1. Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Mas muitos desigrejados, e até alguns que às vezes estão na igreja, não querem se relacionar. Não querem fazer parte. Lembra o purê de batatas? Vai no mercado, compra batatas, vem todas dentro de um saco, faz um teste, abre a boca dela e joga ela na cozinha. Cada uma toma o seu caminho, sai correndo, pulando, vai embora. Vem cá, vocês não foram compradas para fazer isso. Pegue elas, vai o processo. Primeira coisa, leva para a pia, lava para tirar sujeira. No lavar já começa a complicar a coisa, vai tirando sujeira. Mas depois lava, pega uma panela, enche de água, leva para o fogo. Deixa a água esquentar, coloca a batata dentro. Meu Deus, começa a esquentar o negócio. Você sabe o que vai acontecer? A batata vai amolecer. Eu sou desse jeito. Eu sou filha de... Eu não levo desaforo para casa. No fogo a batata amolece. E depois dela mole, vai esfriar. E aí vai ser tirada a casca dela. Depois que tira a casca, a pessoa lava a mão. Vem aqui vocês agora. Começa a amassar. Você já não é mais só você. Você faz parte de um corpo. Você faz parte de uma família. Você vai passar a viver agora amalgamado com o seu próximo, com o seu irmão, por quem também Jesus deu a sua própria vida. Amém, queridos? É fácil isso, pastor? Não. Não. É difícil. Se alguém me disser que é fácil, eu não vou dizer que a pessoa está mentindo, eu vou dizer que ela está faltando com a verdade. Você entende? Não é fácil, querido, é difícil. É difícil você começar a conviver com alguém que você não conhece, com alguém que você não confia, com alguém que lhe fez algum dano. Não é fácil isso. Diga, mas é possível. Amém? Olha, quando nós atentamos para as palavras de Jesus, olha a que conclusão nós chegamos. Escute, Lucas capítulo 10, versículo 27. Preste atenção, Jesus conversando com o mestre da lei. Olha o que está escrito. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como separar as duas coisas uma da outra. Quer ver um outro exemplo? 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21. Olha o que João diz. João disse: se alguém disser, amo a Deus, olha a cruz. Olha, pode deixar o texto mesmo aí, perdão. Duas coisas ao mesmo tempo, né? Olha a cruz. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão é mentiroso.
Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso é engano do inimigo, gente. É um engano do inimigo isso aqui. Aí ele conclui dizendo: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Pode ser melhor, amém? Escute, os dois braços da cruz, o vertical: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Relacionamento vertical, horizontal: ama o teu próximo como a ti mesmo. É muito fácil, lá no meu quarto, eu amar a Deus acima de todas as coisas. Sair do quarto. Segundo tipo de relacionamento. Vamos continuar aqui. Quero te mostrar uma coisa aqui tão preciosa aqui nas escrituras aqui. Olha aqui, escute. Antes de eu passar, olha isso aqui. Sozinho, em nosso quarto, a revelação que temos a respeito de Cristo será sempre limitada, incompleta. Por que, pastor? Guarde isso. Porque Cristo é um ser coletivo, ou seja, a sua presença ou a sua revelação não está limitada a uma pessoa. Ouça isso aqui: ele é o cabeça de todo o corpo que é formado por muitos membros. Olha aqui para mim, queridos, todo o meu corpo, ele é guiado por um ser, cabeça. Elcio, por que o teu pé direito chutou? Porque ele recebeu uma direção do cabeça. Por que a sua mão esquerda se moveu? Porque ela recebeu a direção do cabeça. Então olha aqui para mim. Todo o corpo recebe revelação e direção de um mesmo ser, do cabeça. Você entende? Meu Deus, quando nós entendemos isso, sabe? Quem ele é, que ele é abrangente, quem está limitado ao Elcio, revela tudo para o Elcio. Não, ele quer se revelar para todos, e no quarto é limitado a revelação que eu tenho a respeito dele. Olha o que está escrito, pega isso aqui, Apocalipse capítulo 1, versículos de 12 a 20. Eu quero ler com você, e eu quero que você preste atenção em alguns detalhes que eu vou já lhe falar. Olha o que João diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ponto. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? São os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Deixa eu falar bem rápido com você aqui, olha aqui para mim. Vamos pegar essa ordem aqui da visão de João. Olha o que João está dizendo, dá para ele entender. Dá tudo para entender que ele está de costas, e uma voz fala com ele. E ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Não é isso que diz o texto? E ao voltar, o que ele viu de primeira mão? Qual foi a primeira coisa que ele viu? Eu vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7, um semelhante a filho do homem. Olha aqui para mim. Pegue isso aqui. Jesus Cristo se revelou de forma completa no meio das 7 igrejas. O versículo 20 diz:
os 7 candeeiros são as 7 igrejas locais. Então olha aqui para mim, ele pode se revelar para mim no meu quarto? Pode, mas vai ser limitado. Ele escolheu se revelar de uma forma completa para todos nós na igreja. Você entende? Esse texto é bem claro, e ele tem uma visão aqui do Cristo ressurreto, mas glorificado. Ele teve essa visão completa. Você pode ler depois com calma, que você vai ver isso aqui de uma forma tão preciosa. Ok, a minha pergunta é: quem aqui, assim como eu, deseja conhecer mais a Cristo? Pode ser melhor, por favor. Quem aqui, assim como eu, deseja conhecer mais a Cristo? Eu tenho 2 segredos aqui para compartilhar com você bem rápido. Primeiro segredo, para conhecer melhor a Cristo, mais a Cristo. Primeiro, entre em seu quarto, feche a porta e fique a sós com Ele. Mas busque-o de todo o seu coração, considerando que lá tem a maior de todas as recompensas. Ele, a presença dele. Jeremias capítulo 29, de 12 a 14. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então eu não posso ir lá apenas para cumprir tabela, apenas para cumprir o dever religioso. Se eu quero encontrar o meu pai que está em secreto, tem que ser de todo o meu coração. Faz sentido isso para você? Amém? Tem que ser de todo o meu coração, porque caso contrário não vai dar certo. Ok? Então o primeiro segredo para conhecer melhor a Cristo é eu priorizar o meu tempo a sós com Deus, é eu entrar no meu quarto e ficar a sós com Ele. Mas o segundo segredo é, escute, depois de eu e você desfrutarmos desse tempo inegociável a sós com Ele, onde há recompensa, segundo segredo é, abra a porta e decida se relacionar com os seus irmãos. Por que, pastor? Vou lhe dar uma razão. Por que, pastor? Porque foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. A Bíblia nos mostra claramente vários exemplos. Eu nem trouxe nenhum aqui, mas vários exemplos. Jesus subiu ao monte e passou a noite toda orando a Deus. Quando ele amanheceu, ele não foi lá para o cantinho dele para tomar café. Sabe para onde ele foi? Se relacionar com o povo, ensinando, curando, libertando, transformando. Jesus de madrugada se levanta, vai orar. Quando ele desce, volta de lá. Quando ele desce, ele vai se relacionar com o povo. Você entende? Ele tem o TSD dele, ele tem o secreto dele com o Pai. Mas depois ele é como se ele abre a porta e fecha. Mas depois ele abre a porta e ele sai para se relacionar. E por que nós não conseguimos fazer isso? Você entende? Se nós, pela graça, conseguimos, ter esse benefício de poder ter esse secreto dele mediante o véu que se rasgou, mediante o sacrifício que foi feito, eu tenho, esse relacionamento vertical. Por que ao sair do meu secreto, eu não posso viver o relacionamento horizontal? Se os mandamentos, eles caminham juntos. Ame ao Senhor, mas ame o seu próximo. Se relacione com o Senhor, mas se relacione com o seu próximo. Amém, queridos? Então ando de mãos dadas. Olha o que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Vós sois corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo. Você sabe o que é o incrível aqui? O incrível é que todos os membros são diferentes uns dos outros. A boca é diferente do pé, a orelha é diferente do nariz. E daí por diante, um membro é diferente do outro. E às vezes a gente precisa entender claramente isso. Uma das principais razões que tem levado pessoas a abandonarem a igreja, é porque os pensamentos, as ideias são diferentes, porque não concordam umas com as outras. Isso faz elas acabarem saindo, abrindo mão, desistindo. São diferentes, sabe por quê? Porque são partes diferentes de um mesmo corpo. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu tenho dado no escudo. Olha aqui para mim. Garrafa tem água aqui dentro. Imagine aqui.
o ato de beber água. Imagine, cada membro tem vida própria, né? Cada membro tem vida. Ok. Imagine aqui o ato de beber água. Eu tenho que fazer o quê? Pegar essa garrafa, ela está cheia, com firmeza, né? E pressionar aqui para trazer e para virar não tão rápido, porque senão vou me derramar, vai me molhar. Então eu tenho que virar e... Porém, o que está acontecendo aqui? Eu quero, esqueci a palavra, hidratar o meu corpo interno, certo? Eu quero hidratar o meu corpo, mas não tá só aqui a coisa. Eu tenho uma boca, outro membro aqui. Aí imagina a mão e a boca se encontrando para conversar. E aí, irmão, como é que você tá? E aí, irmão? E aí, boca? Estamos aqui. O que você vai fazer? Rapaz, eu estou me preparando para beber água. O que você está ouvindo, mão? A boca falando. Irmão, o que você está ouvindo do cabeça? Não, eu estou ouvindo o que eu tenho que segurar, apertar. Aí a boca vai dizer para a mão, não, eu acho que você não está ouvindo do cabeça. Por quê? Porque o que eu estou ouvindo do cabeça é que eu tenho que abrir. E você está dizendo que tem que apertar, fechar? Não. Não, você que está ouvindo errado, eu que estou ouvindo certo. Tem que fechar, apertar. Não, eu estou ouvindo, tem que abrir. Você entende? Aí a pergunta é, quem está certo e quem está errado? Gente, não tem ninguém errado, estão certos os dois. O grande problema nosso qual é? É porque a gente olha, só que a gente não está percebendo as funções diferentes, mas dentro de um mesmo corpo. Na verdade, os dois, como membros do corpo, estão ouvindo cabeça. Agora, o ponto importante a ser observado é o fato deles estarem localizados em partes diferentes dentro de um mesmo corpo. Agora, escute isso aqui. Se você se ofender, você vai me perdoar, porque nós vamos morar no mesmo céu? Tá bom? E se acostume com a minha cara, porque eu vou estar lá pela eternidade, então. Amém? Tem mais alguém que vai para lá? Amém. Ouça o que eu quero dizer aqui. Eu não sou a igreja de Cristo, e nem você é a igreja de Cristo. Vou repetir. Eu não sou a igreja de Cristo, e nem você é a igreja de Cristo. Assim como eu não sou o corpo de Cristo e nem você é o corpo de Cristo. Parece ser muito forte, né? Por quê? Porque você já ouviu alguns desigrejados dizerem, não, eu sou a igreja de Cristo. Aonde eu estou, eu sou a igreja de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Não é. Não é não. Pastor, me explique melhor esse negócio aí. Eu quero que você pense em uma coisa aqui. Imagine, você conseguiu um bom dinheiro. Rapaz, finalmente eu vou comprar o meu carro e tem que ser zerado. Não é de segunda, não é seminovo, não é usado, é novo. Vou lá, dar uma entrada e financiar as outras parcelas, suaves parcelas. Aí vai lá, imagina a concessionária de carro. Aí a pessoa lhe atende lá. Diga, eu vim aqui para comprar um carro zerado. Qual marca você quer? Eu quero da marca e tal. Ok, qual é? Ah, eu quero daquele. Ah, não tem aqui, tem ali dentro ali. Fica aqui, eu vou pegar. Tá bom, ele senta lá, imagine. Aí o vendedor vai lá. Quando ele volta de lá, ele volta com o guidão, né, do carro. O volante do carro. Ele volta com ele. Aí chega lá, o homem está sentado. Imagina, você está sentado lá já. Está aqui. Aí você, peraí, o que é isso? É o seu carro? Que negócio que meu carro, não sei o que, é só o volante de um carro. Não, é o seu carro. Se você decidir comprar aquilo, você vai chegar em casa com o carro? Não. Então alguém não pode dizer que a igreja, se é apenas um membro. Alguém não pode dizer que é o corpo de Cristo, se é apenas um membro desse corpo. Faz sentido isso para você? Entende?
Porque eu sou a igreja, eu posso estar. Não é. É um membro. E o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, não é formada apenas de um membro, gente. Aí imagina, eu estou aqui, de repente o meu braço vai. Ai, volta para cá, meu Deus. Misericórdia, não funciona isso, que loucura, né? Ai, ele vai embora, traz ele de volta aí. Oh, Jesus. Escute, a igreja de Cristo não é formada por uma pessoa, mas pelo ajuntamento de pessoas com dons, talentos, habilidades, e é dessa forma que todos, como um só corpo, conseguem revelar o Cristo, Filho de Deus. Você entende? É nós como um todo conseguimos fazer isso. Olha o que diz a palavra, só para você ter uma ideia desse todo. Mateus capítulo 18, 19 e 20, olha o que está escrito. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Atos capítulo 5, 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Atos capítulo 12, versículo 12. Isso aqui é Pedro. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Agora eu quero ler esse texto aqui que é impressionante. João capítulo 12, versículos de 20 a 23. João 12, de 20 a 23. Guarde esse texto aí, é a oração sacerdotal de Jesus. Olha o que está escrito. Jesus orando ao Pai, ele disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha o propósito, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, e neles, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Propósito, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Gente, você sabe o que ele está revelando aqui? Ele está dizendo: Pai, aperfeiçoa-os na unidade. Faça com que eles vivam nessa unidade, assim como nós, assim como eu e o Senhor somos um. Por quê? Imagina o pai perguntando: meu filho, por que você quer que eu faça isso? Ele diz: Pai, porque é na unidade deles é que o mundo vai crer que tu me enviaste. É na unidade deles é que o mundo vai conhecer que tu me enviaste e os amaste. Você sabe o que ele está dizendo? Que essa é a maior de todas as pregações que possam existir. É a gente pregar o evangelho não com a boca, não com o nosso conhecimento, mas com um relacionamento horizontal saudável. Entende? É com relacionamento horizontal saudável. É uma pregação poderosa isso. É isso que ele está nos dizendo aqui, queridos. Ao mesmo tempo, escute, nós precisamos ter consciência clara de algo. Olha essa frase aqui, presta atenção. Não existe a igreja perfeita aqui na terra, porque ela é formada de pessoas imperfeitas. Então eu quero lhe dar um conselho. Se você está procurando a igreja perfeita e você encontrá-la, não fique lá, porque senão ela vai se tornar imperfeita. Você entende? Não existe isso aqui na terra. Não existe a igreja. Então é por isso que muitos... se for para ficar aqui com esse negócio, vou procurar uma melhor. Aí vai procurando, vai. Não vai achar a igreja perfeita. O que eu quero lhe dizer é que essa igreja imperfeita aqui na terra tem um porém. E esse porém me enche de alegria e de esperança. Qual é esse porém? Escute.
Porém, um preço muito alto foi pago por essa igreja que hoje é formada de pessoas imperfeitas. E essa igreja foi colocada debaixo de uma promessa, pois o seu resgate foi conquistado na cruz do Calvário e ela está debaixo de uma promessa poderosa. Qual é a promessa? Efésios capítulo 5, 24, 25 a 27. Olha o que está escrito. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ouça o que eu quero lhe dizer. É desse jeito que essa igreja que hoje é imperfeita, ela será apresentada ao seu único noivo, Jesus Cristo. Olha aqui para mim, sabe que todo cristão deveria carregar aqui na testa uma plaquinha escrita: perdão, eu ainda estou em obras. Por isso que você percebe algumas sujeiras, algumas coisas meio desarrumadas, algumas coisas pelo chão, pelo caminho, mas eu quero lhe dizer que eu estou carregando comigo uma promessa. Que promessa? É Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Hoje está incompleto, hoje está imperfeito, mas essa obra Ele está continuando. E deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo que veio para operar essa obra na minha e na sua vida tem prazo de validade, tem prazo de entrega. É até a volta do Filho. É quando soar a última trombeta. Essa igreja já tem que estar ataviada, totalmente pronta para este casamento. Glória a Deus por isso. E olha o que João nos fala, 1 João capítulo 3, versículo 2. Olha o que ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Pegou isso aí? Está vendo incompleto? Calma, ele ainda não completou a obra, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aí ele continua dizendo: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Como ele é. Amém, queridos? Eu vou pedir que você fique de pé, por favor, fique de pé. Eu tenho 2 conselhos para dar aqui, para líderes, um para líderes e outro para liderados. Um para bispos, apóstolos, profetas, presbíteros. E outro é para todas as ovelhas. Na verdade, eu considero isso aqui como uma exortação. Olha o que está escrito. Olha qual é o meu conselho para todos os líderes, bispos, aqueles que estão na linha de frente. Salmos 50, versículo 5. Olha o que o Senhor fala: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Congregue. Vá atrás dos desigrejados, vá atrás dos semi-desigrejados, vá atrás dos desviados. Congreguem os meus santos, aqueles com quem eu fiz aliança por meio de sacrifícios. Esse é um desafio nosso. E os líderes de célula, supervisores, devem exercer essa função também, que estão exercendo uma posição de liderança. Congreguem os meus santos. Não deixem, como se ele estivesse dizendo, não deixem eles viverem assim, viverem dessa forma como se fosse uma coisa normal, que não é. E qual é o conselho para todos os liderados, para todas as ovelhas? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia, letra maiúscula, o dia da vinda de Cristo. Olha aqui para mim. Se eu não tivesse nenhuma outra razão, nenhum outro motivo para lhe aconselhar a não deixar de congregar, e eu tivesse só esse motivo aqui, baseado em Hebreus capítulo 10, versículo 25, isso para mim já seria o suficiente. Por que, pastor? Porque isso aqui, ouça,
porque isso aqui não é um conselho, não é uma sugestão, é um mandamento. Não deixe de congregar. E se eu estou deixando, eu estou pecando. É uma quebra de um mandamento. Você entende? É uma quebra. Mas eu quero falar uma última coisa aqui. Escute. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Salomão, ele nos dá um conselho da parte do Senhor. Olhe, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Escute, Satanás, ele não quer atingir a minha mente e nem a sua mente. Ele quer atingir o nosso coração, o centro das nossas emoções. Você lembra o que Pedro perguntou para Ananias, Atos capítulo 5? Ananias, por que você permitiu que Satanás colocasse isso no teu coração? Foi direto. Por que eu estou lhe falando isso? Porque o inimigo não começa simplesmente com um pensamento: Elcio, te torna um desigrejado a partir de agora. Não. Ele fere. Traição, abandono, escândalo, vergonha, fere. Aí a pessoa, ela já sai toda magoada, toda ferida. É necessário proteger o coração, mas se ele já está contaminado de alguma forma, ele tem que ser limpo. Perdoar, ser perdoado. Você entende? É necessário que aconteça isso para manter o nosso coração saudável em Cristo e poder viver aquilo que Ele tem como propósito para cada um de nós.